Uma das dinâmicas que aconteceram nesse retiro de jovens é que os jovens foram provocados a fazer perguntas difíceis para o pastor, né? E aí o Fernando ele preparou durante a semana, junto com a Vivian, eles lançaram vários temas, de vários assuntos que eles queriam saber. Queriam saber muitas coisas difíceis, assim, biblicamente falando. E dos assuntos mais recorrentes era exatamente sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus, como que vai ser? Será que eu vou? Será que eu fico? É de Deus, não é de Deus? Como que é, como que não é? E aí eu preparei alguns textos para tentar responder algumas coisas para eles, e eu acabei me animando e preparei uma mensagem. Foi acho que no mês de julho também o pastor Pio pregou sobre isso também, e eu quero compartilhar esse assunto com você nessa tarde. E eu creio que é bastante propício para o tempo que nós estamos vivendo, para o momento que nós vivemos. Nós estamos com expectativas em relação à nossa nação, de coisas novas, em todas as esferas governamentais e também pessoalmente. E isso é muito importante, é muito bom. Mas precisamos ser lembrados, e graças a Deus por isso, que a nossa pátria, na verdade, ela é a pátria celestial. A nossa morada, o nosso destino é o céu. A sua origem é o céu, o seu destino é o céu. Você e eu não somos, como eu gosto de lembrar às vezes, uma poeira cósmica solta no universo e que vive para comer pizza e ficar feliz de vez em quando e acaba em algum caixão por aí. Não, esse não é você. Você e eu somos especiais diante de Deus, e você tem um futuro brilhante à sua frente. Amém, queridos? Eu quero falar sobre esse assunto, sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24, versículo 25. Mateus capítulo 24, versículo 25 em diante. Vamos ver o que diz esse texto da palavra de Deus. E ainda sentado como você está, eu quero fazer mais uma oração. Pai Celestial, mais uma vez, obrigado. Obrigado por esse tempo de estarmos juntos uns com os outros e contigo, Espírito Santo. Nós nos expomos à tua ministração, à tua glória, ao teu bálsamo, à tua unção, Espírito Santo. E recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e um coração bom, um coração preparado, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 25, assim: prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais. Ou, olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus queridos, esse é um tema muito importante para nós cristãos. A pior coisa é viver a vida apenas olhando para aquilo que é passageiro. E muitas vezes nós nos flagramos gastando uma energia enorme com aquilo que é passageiro. Basta ver o que ocupa os seus lábios, o que ocupa a maior parte da sua atenção. E esse texto, o próprio Senhor Jesus, ele nos adverte e ele nos lembra do que vai acontecer. Ele diz, olha, se você ouvir uma conversa que alguém determinou uma data, tal dia Jesus vai vir, esqueça, não vá nem olhar. E ao longo dos anos, já muitas vezes isso aconteceu, pessoas se levantaram e definiram dias. E algumas pessoas acreditaram, e a maior parte desses grupos de pessoas acabou em suicídio coletivo, acabou em tragédia, porque a Bíblia em lugar nenhum nos autoriza a dizer tal dia e tal hora e tal lugar Jesus vai voltar. Mas o próprio Senhor Jesus diz, mas eu vou voltar, a vinda do Senhor vai acontecer. Amados, isso é tão importante, nós termos isso claro diante dos nossos olhos. Nós temos uma origem, nós temos um destino, nós temos um Senhor, nós pertencemos à igreja. E esse texto, a volta do Senhor Jesus, ela é para você, ela é para mim e ela é para você. Interessante, em primeiro lugar, quando isso vai acontecer, quando que tudo vai acabar, quando que os céus, a terra, quando tudo vai passar. Como disse, e esse texto nos mostra, não há uma data, existem sinais. Eu quero falar sobre isso com a graça de Deus no próximo domingo, mas eu quero que você perceba alguns textos que a Bíblia fala sobre isso. Veja, por exemplo, que está em Atos, capítulo 1, o versículo 9. Atos,
capítulo 1, o versículo 9. Veja o que diz esse texto. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. O próximo. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. O 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Olha que tremendo esse texto. O Senhor Jesus, ele veio, ele cumpriu toda a obra dele, ele nos salvou. E a Bíblia diz que agora ele está lá com os seus discípulos, dando últimas instruções, e ele sobe ao céu. Não é uma coisa sobrenatural? E é exatamente isso que eu quero que você perceba. Muitas vezes nós somos tão convencidos a olhar somente para aquilo que é natural, tentando achar explicações lógicas para cada coisa que acontece na nossa vida, quando na verdade nós nos movemos no sobrenatural. E Jesus foi assunto aos céus, e o pessoal ficou olhando para o céu, e vieram 2 anjos, a Bíblia diz, e disseram: o que vocês estão olhando para o céu? E eu fico imaginando o que estava passando na cabeça deles. Você imagina o que passava pela mente daqueles homens? E os anjos disseram: do jeito que vocês viram ele subir, vocês vão vê-lo voltar. Meu irmão, você vai ver Jesus voltar sobre a face da terra. É isso que a Bíblia está dizendo. Essa é uma das porções da nossa herança. E isso precisa encher o nosso coração de alegria e de expectativa de testemunharmos esse dia. Do jeito que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. Amém, meus queridos? É interessante, é uma coisa importante nós aprendermos sobre isso, nós sabermos: pastor, mas a minha avó, a avó do meu avô dizia que nos dias dela isso ia acontecer e não aconteceu. Você sabia que, biblicamente falando, não falta nenhuma profecia se cumprir para que o arrebatamento aconteça? Tudo já aconteceu. A qualquer momento isso poderá acontecer. E muitos cristãos, quando eles estão tendo uma vida boa, né, ele pensa: puxa, Jesus, mas vamos jogar para frente, eu vou tirar férias mês que vem, então eu queria ir lá para a praia primeiro, vamos jogar para frente esse assunto, Jesus. E o cristão, muitas vezes, quando está enrolado, Jesus volta antes de vencer aquela duplicata. Meu irmão, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Você e eu precisamos ter essa expectativa sempre. Não importa se você está passando por um momento bom da sua vida, um momento difícil, um momento extremo, um momento agudo de angústia, não importa. Jesus, eu sei que o Senhor vai voltar. Amém, meus queridos? Olha que interessante. Isso é que é importante nós sabermos. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 51. 1 Coríntios 15, 51. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus. É importante nós sabermos isso também. 1 Coríntios 15, 51 diz assim: eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mas olha o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que nós devemos nos consolar com essas palavras. O crente, ele não morre, o crente, ele dorme, é o que diz esse texto. Você sabia disso? O crente, ele não morre, ele dorme. O crente, ele descansa. É muito interessante isso. E a Bíblia diz que no dia desse arrebatamento, primeiro os crentes que dormiram em Jesus vão ressuscitar. Amados, isso aqui vai ser uma cena chocante. Isso aqui vai ser chocante. Se tivesse censura, acho que seria proibido para menores de 80 anos, né? Porque vai ser uma coisa espetacular. Os mortos ressurgirão primeiro para encontrar o Senhor nos ares. Olha que lindo isso. Isso quer dizer que se você hoje à noite for promovido, né, por alguma razão, sei lá, engasgou com uma azeitona meio grande e tal, e amanhã fizermos o teu funeral,
tenha certeza disso. Você dorme e nesse dia você vai encontrar Jesus nos ares. E os que estiverem vivos, depois desse momento, nós vamos encontrar Jesus nos ares. É o que diz a Bíblia, meu irmão. E é tão interessante outro detalhe. Uma das perguntas que os jovens fizeram, eu acho que eu não respondi ontem, perguntaram sobre cremação. Pastor, pode cremar ou não? Eu não sei por que os jovens perguntaram isso, né? Acho que seria pergunta mais para um lar de idosos, alguma coisa assim, né? Pastor responde no lar de idosos, né? Pode cremar? Pastor, estou pagando um carnê, não sei se eu pago, né? O que eu faço? Né? Mas os jovens perguntaram, pode cremar ou não pode cremar? Ah, tanto faz, meu irmão. O texto diz que os mortos ressuscitarão primeiro, os que dormirem em Jesus. Agora imagine o cara que morreu há 2000 anos, sobrou alguma coisa dele ou não? Tanto faz se cremou ou não cremou, vai ressuscitar com um corpo novo. Você vai ter um corpo como o de Jesus, a Bíblia chama de corpo glorificado. Então, irmã, gasta uma grana aí com Mary Kay, gasta uma grana aí com Natura, com Boticário, está tudo certo. Mas não vai adiantar nada no fim das contas. Você vai ter um corpo novinho, um corpo jovem, inclusive. Outra hora podemos falar mais sobre isso. Você sabia disso? Você que não tem cabelo vai ser cabeludinho. Ou você acha que Jesus ia ressuscitar careca? Gordo, acabado, com uma muleta. Não, meu irmão. Você vai receber um corpo novo, um corpo glorificado. Aliás, você sabia que Deus é jovem? Você sabia disso ou não? Uma vez já preguei sobre isso. Quando você fala em Deus, né, a maioria dos... Você pergunta, como que você vê Deus? O pessoal descreve um Papai Noel acabado, gordo, assim, aquela barba branca. Isso não é Deus, meu irmão. Deus é jovem. Amém? Amém. O pastor responde outra hora, você me pergunta sobre isso com mais detalhes. Mas a Bíblia diz, eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas num piscar de olhos, os mortos ressurgirão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Veja o que diz a Bíblia em Mateus 24, o versículo 36. Mateus 24, o versículo 36. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Na sequência, Jesus descreve alguns sinais, com a graça de Deus eu quero falar sobre isso semana que vem. Mas o texto é muito claro, somente o Pai sabe o dia e a hora. E eu creio que Ele sabe escolher o dia e a hora. É interessante, amados, que arrebatamento é diferente de segunda vinda de Cristo. São dois assuntos distintos, também podemos falar sobre isso outra hora, mas arrebatamento é um evento, ok? E a segunda vinda de Cristo, nós que fomos arrebatados, vamos voltar juntamente com Cristo para governar sobre a terra. Dá uma olhadinha o que diz o texto de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Esse é um dos textos, ou o texto mais didático sobre esse assunto. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 2 Tessalonicenses, desculpe, capítulo 4, não. Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amados, em segundo lugar, quem vai desfrutar desse dia? Para quem isso está endereçado? Será que é para você? Será que é para mim? Arno, eu não gosto muito de alturas, eu espero que não esteja comigo. Se você é crente, é para você. Veja o que a Bíblia diz em João capítulo 3, o versículo 17 e o versículo 18. Quem vai desfrutar desse dia tão maravilhoso? Aliás, ainda antes de pegar esse texto, Tessalonicenses, é muito claro.
os mortos ressurgirão primeiro, os que dormirem em Jesus, para encontrar o Senhor nos ares. Depois nós que ficarmos vivos, vamos nos encontrar com Ele. É assim que vai ser, meu irmão. É disso que a Bíblia está falando. É importante nós lembrarmos disso. E lembrarmos, amados, que essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. É importantíssimo orar pelo Brasil, pela nação brasileira. Importantíssimo. Agora, imagine a pessoa cuja vida é somente aqui. Ou melhor, que ela acha que é somente aqui. Tantos candidatos, tantas coisas nesses dias que lutando com unhas e dentes para ganhar esse cargo, aquele cargo. Imagine que daqui a algumas horas ele descubra que ou ele ganhou ou ele não ganhou. Tanto faz. A tristeza é muito grande, meu irmão. Porque viver somente para o que é passageiro é sinônimo de tristeza e angústia. Mas você e eu desfrutamos do que a terra tem, desfrutamos da glória de Deus aqui e temos essa expectativa, Senhor, vamos estar para sempre, para sempre, para sempre na Tua presença. Olha o que diz o texto em João 3, 17 e 18. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meu irmão, não existe segunda chance. Mas no final eu ouvi dizer que inferno não é bem assim, lago de fogo não é bem assim, e tudo vai virar em pizza e todo mundo vai se dar bem. Não, meu irmão. Ou crê em Jesus e está preparado para esse dia, ou não crê, já está condenado. Sabendo disso, além de termos uma grande expectativa em relação a esse dia, nós precisamos entender que precisamos gastar a nossa vida para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Por exemplo, agora há pouco eu falei com você sobre esse Jesus é Mais que vai ter sábado, lá no Córrego Fundo. E você pode pensar, poxa, mas o que eu tenho a ver com isso? Mais do que você possa imaginar. Existe lá alguém que está condenado, que você pode abordar essa pessoa, orar com ela, apresentar o plano da salvação. Assim como esse casal que veio aqui à frente agora há pouco, olha, nós fomos alcançados, fomos impactados com o testemunho da igreja. Hoje frequentamos a igreja, hoje essa promessa de encontrar Jesus nos ares é para nós também. Meu irmão, desperte para isso. A minha oração é que você se agite nesse sentido. Deus, use a minha vida para que mais pessoas possam conhecer essa verdade. Ontem, orando com os jovens, com um e com outro especificamente, você vê claramente os nossos jovens despertando. Aliás, papai e mamãe se preparem, alguns jovens vão viajar. E alguns jovens vão viajar para longe. Por quê, pastor? Para passar férias? Não, para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. A minha mãe, ela dizia, desde que eu era criança, ela dizia assim, olha, eu oro para você ser um Billy Graham. Eu ficava olhando para ela, mas quem que é Billy Graham? Não tenho nem ideia quem que é esse sujeito. Aí você vai crescendo e vai vendo e vai lendo e aprendendo. Passados os anos, muitas vezes eu não pude ir em alguns eventos da família, mas você não veio. Eu falei, mãe, você orou para eu ser um Billy Graham. Estou pregando aqui, ali, estou viajando, estou evangelizando ela. Amém, meu filho, é isso mesmo. Então, pai e mãe, preste atenção que você ora pelos seus filhos. Ore com toda a intensidade. Deus, que eles possam ser um Rainer Bonke, que eles possam ser pregadores do teu evangelho. Amém, queridos? Quem vai desfrutar? Aqueles que creem em Jesus. Outro texto fala sobre isso, está em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16. É importante nós lermos isso, sabermos essa verdade. Gálatas 5, a partir do versículo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor. Quem participa da ceia? Aquele que entregou a vida para Jesus. Uma das perguntas que os jovens fizeram ontem era: pastor, é possível perder a salvação? Eu achei uma boa pergunta. A Bíblia diz, o Senhor Jesus declara: aquele que o Pai me deu, aquele que veio a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então não é possível perder a salvação. Por outro lado, esse texto, ele me mostra claramente, que eu preciso mortificar a minha carne todo dia, e eu preciso andar em santidade. Na verdade, é um privilégio. Então, o crente, ele não perde a salvação, mas o crente, ele pode jogar fora a sua salvação. Esteja atento a isso. Algumas pessoas têm dito: olha, já que você foi salvo, liberou geral, pode fazer qualquer coisa, que no fim vai dar tudo certo mesmo. Meu irmão, esse texto é muito claro. As obras da carne, é muito claro o texto: não herdarão o reino dos céus. Em outras palavras, a Bíblia fala sobre valorizar a salvação, andar em santidade. Claro isso. Para quem é, então, o arrebatamento? Para quem é o dormir em Cristo? Para aquele que crê em Jesus, aquele que anda com Ele. Eu quero ainda ler o texto de Apocalipse, capítulo 22, o versículo 20. Olha o que diz esse texto, Apocalipse 22, o versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Você pode dizer isso comigo? Ora, vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Agora diga para Ele: ora, vem, Senhor Jesus. Amados, Jesus diz: eu venho sem demora. Daqui a pouco tempo, tudo isso aqui vai virar fumaça. Por mais que você ame esse vestido que você está usando, o carro que você veio vai virar fumaça. Por mais que você ame a sua casa, por mais que você ame o seu sítio, a sua casa na praia, por mais que você ame isso e aquilo, vai virar fumaça. Mas o Senhor Jesus vai vir e vai buscar você. E você vai desfrutar para sempre da presença dEle. Me perguntaram ontem também: pastor, e no céu a gente vai lembrar das pessoas? Vai porque você vai me encontrar lá. Você vai dizer: não, você está aqui, estou, e você também vai estar lá. Mas a Bíblia diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Você vai encontrar Abraão, você vai encontrar Isaac, você vai encontrar Jacó, você vai encontrar Moisés. E eu até brinquei hoje de manhã perguntando: imagine que fosse amanhã, né? E você soubesse: olha, amanhã Jesus vai voltar. Ou amanhã você vai morrer. De alguma coisa, você tem certeza. O que você faria? Pastor, eu ia me acabar de comer pizza. Acabar com sopa de tomate, dieta, esqueça esse troço. É pizza. Café da manhã, almoço, jantar. Ou eu ia dizer umas verdades para minha sogra que eu sempre quis dizer. Sabe o que eu sugiro você fazer? Comece a ler um pouco mais a Bíblia. Imaginou você encontrar Moisés e ele está lá e ele perguntar: escuta, você viu que eu postei lá no meu Facebook que eu abri o Mar Vermelho, você deu um like? Aí você olha para o Moisés: mas foi você, Moisés? Achei que tinha sido Noé. Mas que Noé, rapaz? Você não leu? Não, desculpe, não li. Ou Abrão começar a falar: o que você achou aquele dia lá que eu quase sacrifiquei Isaac? Mas foi você, Abrão, achei que era Sansão. Eu pulei essa aula da IBI. Meu irmão, comece a gastar mais tempo com aquilo que é eterno, com a palavra de Deus. Comece a gastar mais tempo com pessoas, compartilhando a mensagem da salvação com elas. Amém, meu querido? Você recebe essa palavra? E eu termino dizendo: sim, em breve, cedo venho. Ora, vem, Senhor Jesus. Com a graça de Deus, semana que vem eu quero continuar falando sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus. Pai Celestial, muito obrigado por essa tarde. Obrigado, Senhor Jesus, porque é o Senhor que nos mantém em pé.
Obrigado, Senhor, porque podemos participar da ceia nessa hora, com esse memorial que o Senhor nos deixou, onde anunciamos a Tua obra, a Tua morte e lembramos da Tua vinda iminente, Senhor. Senhor, nós santificamos nessa hora esse pão, esse vinho, recebemos com muita gratidão. Jesus, obrigado. Logo, Senhor, estaremos para sempre, para sempre, para sempre contigo na Tua presença. Senhor, muito obrigado. Enquanto caminhamos aqui, queremos conhecer a Tua palavra, queremos compartilhar a Tua mensagem e viver nessa expectativa da Tua volta iminente. Em Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Eu convido você a ficar em pé. Olá. Você foi edificado, Verinha, com essa mensagem? Fui. Eu espero que você também tenha sido edificado. A Verinha e você podem se inscrever no nosso canal do YouTube e você pode compartilhar com seus amigos, assim como a Verinha vai fazer. E você também é muito bem-vindo para nos visitar em uma de nossas celebrações. Deus abençoe a sua vida.